Boa noite, né? Hoje, quarta-feira, vamos iniciar, né, dar prosseguimento ao nosso conteúdo de atendimento em pacientes graves. Como eu havia falado na aula anterior, que nós iríamos passar para vocês sobre oxigênio neoterapia, né? Que é o oxigênio, a oferta de oxigênio para o paciente. Para vocês conhecerem alguns fundamentos, a quantidade de oferta, né? Os cuidados de enfermagem com a intubação. Então, assim, não só devido à pandemia, mas é um cuidado, né, especial nos pacientes que estão com dispneia, com falta de ar, que necessita de oxigenoterapia. Para vocês entenderem o que é catéter nasal, o que é máscara de reservatório, o que é máscara de Venturi, ainda mais vocês que já iniciaram o estágio, né? Alguns que já iniciaram o estágio dessa turma e todos irão, né, participar do estágio, dar início. Então é importante também vocês entenderem, né? De repente pergunta, pega um catéter nasal, né? Um catéter tipo óculos. Vocês entenderem qual é esse dispositivo que será usado para o paciente que está com dispneia, falta de ar, com queda de oxigenação, né? Quando afere com o oxímetro, o paciente está abaixo de 90, ele está necessitando de oferta de oxigênio, tá? E vocês irão conhecer hoje os fundamentos, né, desta oferta de oxigênio, tá bom? Então vamos lá, prosseguir aqui para passar para vocês. Fatores que interferem na necessidade de oxigenação, tá? O que é que necessita? Obstruções, traumatismo torácico, né? Tudo isso o paciente vai ficar com falta de ar, o que é o mesmo com dificuldade de respirar, tá? Então, a dispneia, falta de ar, dificuldade de respirar, são os mesmos termos, né? Porém, nos nossos relatórios, nós colocamos dispneia, tá? Patologias pulmonares, né? DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que tem muito nos pronto-socorro, tem na internação, o paciente que necessita 24 horas de oferta de oxigênio, tá? Então, patologias pulmonares, inclusive o COVID, né? Uma patologia que acomete o pulmão, o paciente já chega com necessidade de oferta de oxigênio. Anemias, né? O processo anêmico também, o paciente, quando está com anemia, ele sente também dispneia, falta de ar, né? A oxigenação dele é pouca, devido que o sangue está, a hemoglobina dele cai, né? E o paciente fica fraco e com dificuldade também de respirar. Distúrbios cardíacos e vasculares, né? Todas as doenças também cardíacas e vasculares que tem a ver com o sistema circulatório, também pode acarretar uma falta de ar, uma dispneia. Esse paciente também vai precisar de oxigenoterapia, que é a oxigenação. Distúrbio do sistema nervoso, tá? Às vezes, o que é esse distúrbio do sistema nervoso? Até uma ansiedade, né? O paciente chega na unidade hospitalar com o processo de ansiedade, às vezes a oxigenação dele tá boa, tá 97, 98 e ele está sem conseguir respirar. Também tem oferta de oxigênio nesse caso, tá? Então tem vários momentos que são necessários a oferta de oxigênio, tá? E a equipe da enfermagem, antes do médico chegar, a gente já pode iniciar até no máximo 3 litros, tá? De oxigênio, a gente já pode ir colocando até o médico chegar, se for um caso de demora, se for um caso dos funcionários, né? Da equipe técnica de enfermagem, né? E o enfermeiro do SAMU também, que vai fazer o atendimento no atendimento pré-hospitalar, ele já pode ir já colocando o oxigênio até 3 litros, pode ser colocado pela equipe da enfermagem até a chegada do médico, para falar que é 5 litros, 6 litros, o que for necessário para estabilizar a oxigenação do paciente, né? A oxigenação que compromete a dispneia, a falta de ar no paciente, certo? Então, eu quero que vocês entendam quais são os fatores que interferem nessa oxigenação. Então, esses são os principais fatores, né, que o paciente irá acometer para que possa precisar do oxigênio, tá? Da oxigenoterapia, tá bom? A avaliação do funcionamento respiratório, dados que indicam satisfação das necessidades de O2. Respiração normal,
tá? Respiração normal é de 12 a 20, então não tem necessidade, tá? Ritmo regular sem esforço respiratório, tá? Então, essa é a avaliação do funcionamento. Se o ritmo dele, né, respiratório, tá respirando normal, não tem necessidade. Sons pulmonares normais também, tá? E expansão torácica normal. Respira, se estiver normal, então esses são a avaliação do funcionamento respiratório. Nesses casos, não necessita de oxigenoterapia, tá? Dados que indicam capacidade de atender as necessidades de O2, né? Ausência de tosse, ausência de dispneia em atividades normais, ausência de dor ventilatória dependente. Temperatura corporal e cor da pele normais, tá? Então, assim, se o paciente tiver com esse funcionamento respiratório, não tem necessidade, né? Capacidade de falar num ritmo normal, pulso regular de 60 a 90 batimentos por minuto e cliente orientado, né? Nesses casos, mesmo que ele tiver um caso de ansiedade, não tem necessidade da oferta de oxigênio. Dados que indicam oxigenação inadequada dos tecidos, respiração acima de 18, abaixo de 12, né, nos adultos, respiração laboriosa, retração intercostal, batimento de asas do nariz. Se o paciente estiver com esses não digamos sintomas, com essas características, né, quando chega na unidade hospitalar, vai precisar. Respiração irregular, respirando forte, né, ou fraco, dispneia, né, que é a falta de ar. Agitação, né, se o paciente estiver agitado, mesmo se a oxigenação dele estiver boa, naquele momento, às vezes, coloca o oxigênio e ele dá uma confortada, né, no pulmão. O pulmão vai receber esse ar. Inquietação, prostração, convulsão e coma. Todos esses casos necessitam de oxigenoterapia, né, oxigenação. Taquicardia precoce, bradicardia, hipotensão e parada cardíaca, cianose ou palidez cutânea, tosse persistente, expectoração, tá? Metas para ações de enfermagem, né? Manter as vias aéreas superior desobstruídas, tosse, aspiração, nebulização, né? Que é o mesmo que é o aerosol, né? O aerosol. E traqueostomia. Então, são metas de ações de enfermagem. Então, nesses casos, né, a enfermagem tem que estar ofertando esse oxigênio. Aumentar a eficiência ventilatória, né, a posição do paciente de ventilação mecânica. Assegurar um adequado suprimento de O2, nebulização e oxigenoterapia. Né? Essas são as metas que vai atender esse paciente no caso de necessidade. Reduzir as demandas de O2 do organismo, reduzir a atividade física, diminuir a tensão emocional, controlar a temperatura e minimizar a ansiedade do cliente, tá? Então, o cliente, às vezes, igual eu falei para vocês, necessita de uma oxigenoterapia até pela ansiedade, tá? Então, gente, principalmente para os que estão estagiando, vocês vão notar essas diferenças, essas mudanças dos pacientes, tá? Às vezes o paciente chega nervoso, hoje, por exemplo, em período de pandemia, então, né? Às vezes o paciente só vai na unidade preocupado que estar ou não com uma doença mais grave, sente falta de ar sem estar sentindo, que isso faz parte da ansiedade, né? Ansiedade do povo brasileiro, dos pacientes brasileiros, né? Que está muito hoje, principalmente na pandemia, tá? E tem vários outros comprometimentos, né? Que a gente vai alcançar essa meta de enfermagem nessa oferta de oxigênio. Oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração superior e encontrada na atmosfera, que é 21%, tá, gente? Aumentando a concentração no O2 no ar inspirado, tá? Segundo esse autor, Prado e Gilbeck, né? Então é isso, é uma concentração superior a 21%, tá? De oxigênio. Então, isso é a oxigenoterapia. Fluxo de O2, né? Concentração afetada. 1 litro, né? Vocês vão ver que é 1 litro, 2 litros, 3 litros, até 10 litros, né? 1 litro corresponde a 25% de oxigenação no pulmão, tá? 2 litros, 29, 3 litros, 33, 4 litros, 37, 5 litros, 41 e 6 litros, 45. Tá? Isso é a quantidade de
Por exemplo, se o médico pedir para colocar 3 litros, 33% de oxigenação no pulmão desse paciente que vai chegar, tá? Vai chegar a 33%, que vocês vão entender também as máscaras de Venturi, né? Que as máscaras de Venturi é por cor e número, né? A quantidade de litro. Então vamos lá, né? A máscara de oxigenoterapia, né? Como eu falei para vocês, existe o catéter tipo óculos, né? Que é o catéter nasal que nós chamamos, a máscara de Venturi e esta máscara de reservatório. Vocês vão ver que ela tem um saco aqui, ó, tem um saco plástico mesmo, que é um reservatório, né? Para os que estão estagiando, amanhã já pode ir no PS e conhecer essa máscara de reservatório, certo? Aqui tá a máscara e aqui tá o reservatório, tá? Então deve-se adaptar-se corretamente ao nariz e à boca do paciente, certo? Então, assim, essa adaptação é importante. Por quê? Se não adaptar, vai sair o oxigênio, né, fora e não vai ajudar o paciente, tá? De repente está lá no fluxômetro que o paciente está recebendo 5 litros e se ela não estiver bem colocada, né, na face do paciente, acoplando o nariz e a boca, esse ar vai escapar, né? E aí o paciente, ao invés de a gente estar ajudando esse paciente, a gente vai estar deixando escapar esse oxigênio ofertado, tá? Então, qual que é a principal atenção da equipe de enfermagem? Ver se essa máscara realmente está bem colocada, certo? Ela estando bem colocada, o paciente vai estar, né, satisfeito, sentindo bem, né, recebendo esse oxigênio, tá bom? Então, gente, nesse primeiro momento é só, daqui um pouquinho a gente volta para o segundo momento da nossa aula de hoje, ok? Daqui um pouquinho a gente volta, tá?